O jogo, roda de samba. A capa é o Rio de Janeiro. Meu cenário aqui é branco e azul. Eu sou portelense, então fantástico. Esse jogo é um jogo maravilhoso. Walter Bispo. Um jogo simples, um jogo muito elegante. Que tem essa arte aqui, cara. Olha só, o fundo da carta tem um cenário aqui muito bonitinho, né? Aqueles botecos antigos do Rio de Janeiro. Aqui as cartas de instrumento e aqui as cartas dos sambistas, né? Diversos sambistas famosos aí, né? E isso é automaticamente lindo demais, né? São 43 sambistas, Aracide Almeida, né? Vai levar 10 pau, né? Aqui a nossa Elza Soares, né? Olha aí, ó, Jamelão. Cara, é nostálgico pra caramba, porque quem gosta de samba conhece muitos desses artistas. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? E não vai conhecer muitos desses nomes que estão por aqui, né? Mas está tudo certo, porque é um jogo que é para você também, né, conhecer, para você também aprender. Quando você olha a capa e vê Tia Seata aqui, cara, isso é um marcador muito forte, né? Porque é uma figura importantíssima dentro do samba do Rio de Janeiro, dentro do samba de maneira geral, né? E o nome do jogo é Roda de Samba, porque você tem justamente rodas, né, de samba. E aqui, em cada lugar desse aqui, você bota um instrumento musical. E o instrumento musical é que vai fazer diferença na roda do samba. E aí você tem aqui, todas as rodas são frente e verso, e você tem aí 2 lugares de samba, né, que são culturalmente de samba. Rio e São Paulo. Obviamente que é um jogo do Bispo, o Bispo é carioca, é bairrista e tudo mais, né? Tô aqui querendo ver se ele não vai aparecer, que vergonha. Olha ela aí, tudo bom, minha linda? Pampam. Comecei aqui para falar um pouquinho do Roda de Samba, que é esse jogão, né? Tô na expectativa do Bispo, que é um cara que é o designer do jogo, separando até algumas cartas aqui, justamente para poder falar com ele alguns detalhes do jogo, né? Essa é uma live que geralmente dura meia hora, tá? Eu não faço uma live longa. E na live eu posso mostrar os instrumentos, as cartas, que normalmente eu não consigo mostrar ao longo do meu episódio. Que você vê, eu gravo ele de cima, do alto, e aí fica muito desfocado, as cartas ficam pequenininhas, então agora eu consigo ter isso melhor para mostrar, né? A ideia é essa. E eu estou na expectativa. Ele falou que ia estar aqui, né? Eu estou na expectativa. É um cara muito bacana, conheci ele pessoalmente. Já tinha, entre aspas, conversado muito com ele aqui, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque quando eu ouvi falar desse jogo, eu quero. Porque é um jogo que é o que a gente chama de afrogame, né? É um jogo que ele tem aí protagonismo preto, né? O samba é negro por definição, não tem como você tirar isso. Além disso, você tem, obviamente, o reconhecimento, a autoafirmação, né? Aquela questão de você estar ali o tempo todo, né? Presente o tempo todo. A maioria dos sambistas aqui são negros, então é muito pertencimento e uma conversa, uma fala muito de pertencimento, né? O afrocentrismo que a gente chama. E isso está tudo presente nesse jogo. E o Bispo, ele é um cara muito cordato, ele não fala diretamente de afrogames como jogos da maloca. Então o Bispo fala de uma maneira, vamos dizer assim, eu vou chamar de indireta, mas se ele aparecer, automaticamente vai ser melhor, porque ele vai explicar como é que ele se refere, né? O que ele chama dessa brincadeira, né? Rapaz, eu estou aqui perdidinho com essas cartas que eu não separei antes. Aqui, repique de mão. Pronto. Estou separando as cartas para poder ver se ele chega, né? Vou entrar aqui no WhatsApp. Cadê você, Bispo, né? Cadê aqui? Mandar mensagem pro cara, né? Para cobrar. Cadê você, meu herói? E eu só posso ficar até 10h30. Tenho outros compromissos. Ainda tenho a terapia hoje, hein? Cadê você, meu amigo? Bom, no jogo você recebe 5 cartas, né, de instrumentos musicais.
Os instrumentos musicais são separados por cor, né? Então as cores azul são cores de instrumentos criativos. Então você vai ter aqui uma frigideira para você tocar, você tem aqui um prato e faca, né? Você tem uma caixinha de fósforo, né? Palma da mão, que é muito comum, e a voz. São instrumentos criativos que você pode fazer algumas coisas diferentes, né? No azul. O amarelo são instrumentos de baqueta, que você precisa de uma baqueta. Olha ele aí. Olha essa fera. Agora sim, né? Colocar aqui, tá tudo bem com você? Também tá entrando aqui. Nenhum pedido para participar. Cadê aqui? Então tenho a caixa, né? O reco-reco, o tamborim, o surdo e o agogô. São instrumentos de baqueta, né? Instrumento de percussão, de mão, né? Que você tem que bater, né? Olha aí, chegou o homem. Chegou o homem, o dono do jogo. Aí. E aí? Tá me vendo? Não tô te vendo ainda, não. Tô te ouvindo, não tô te vendo. Tá tudo escuro. Se tá escuro, tá bom. Rapaz, tá me ouvindo pelo menos? Tô te ouvindo bem. Agora tem aí um microfone, uma caixa de som, já para botar um sonzão. Aí, garoto. Menino lindo. Salve, salve, bicho. Sua bênção. Prazer tá aí. Vamos aí pra somar. Bichão, eu só fiz uma breve explicação básica aqui, começo do jogo, né? Falei um pouquinho das cartas, né? Os 4 naipes, vamos dizer assim, né? Objeto criativo, percussão de mão, baqueta, corda, né? Não entrei em mais detalhes, porque eu já falei no jogo e vou mostrar com algumas fotos, algumas imagens disso aqui. Mas o bate-papo é aquele bate-papo que eu falei para você, sempre um bate-papo rápido, uma meia horinha para a gente trocar uma ideia, né? Por exemplo, eu tenho que saber de onde é que você tirou essa brincadeirinha aqui, né? Por que você escolheu essas 8 praças, né? Quando eu vi o Liberdade, Liberdade tem um significado, Liberdade de São Paulo, mas o bispo vai falar alguma coisa diferente disso aqui. Eu não sabia que tem samba na Liberdade, né? Nunca imaginei. Eu sei que ela remonta, né? É um bairro hoje chinês, japonês, né? Oriental, e eu sei que remonta a tempos atrás, né? De coisas mais ligadas à escravidão, e era um movimento, tinha um movimento negro ali, mas que hoje não tem mais, né? Quero saber dessas praças aqui, quero saber das novidades, obviamente, que você puder falar. Quero que você conte um pouquinho aí da inauguração, né, do museu, que, pô, fiquei vendo as imagens, achei massa, né? E o que mais a gente conseguir falar aqui, meia horinha rapidinho, só para a gente trocar essa ideia, porque o seu jogo, cara, eu considero assim, esse jogo, oficialmente, para mim, na minha opinião, ele é um embaixador do Brasil, né? Porque, por exemplo, mas teve um tema, um jogo carnavalesco, fala do carnaval, isso. Mas ele fala da apuração, uma coisa mais seca, né? A apuração do carnaval, um negócio mecânico ali. Mas tem um jogo português chamado Arraial, Festa Junina. Mas é outra pegada. Aqui, você fala, e a gente já conversou sobre isso, você fala de samba. Pronto, falou de samba. Está associado diretamente ao brasileiro, de uma maneira geral. A raça negra de uma maneira geral. Não tem como você dissociar isso. E aí você vai descortinar sobre isso. Então, por gentileza, meu querido, sei que você não precisa, mas fale aí um pouquinho, se apresente para esse enorme público que vai assistir essa live depois gravada aqui. E eu vou fazer aquilo que você falou, eu acho ok. Eu vou pegar essa live aqui do Instagram, vou baixar ela, vou editar e vou subir ela no YouTube e aí vamos divulgar. Beleza. Mas diga lá. Cara, vamos por partes, assim, até porque é muito tempo de trajetória, assim, de processo, né, e tal, não cabe em 30 minutos, mas vou tentar tocar nos pontos principais, assim. Eu faço o jogo desde 2018, praticamente. Vou até, só um instantinho. E já que você falou de como é que eu cheguei nisso, vou pegar aqui o responsável, porque... O responsável foi esse aqui, ó. Tá ao contrário, né? Quilombola, sim. Sou louco para conhecer, pô. Quem me conheceu a partir de 2020, 20 e poucos e tal, provavelmente não jogou esse protótipo aqui. Esse protótipo aqui, cara, assim,
Se eu for falar muito sobre ele, aí é outra live, né? Mas assim, de 2018 a 2020 eu comecei realmente a me debruçar sobre ele e levar ele nos eventos. E aí, assim, tinha ele despertava um espanto muito grande, uma admiração muito grande ao mesmo tempo na galera. A galera olhava e falava assim, não tinha ainda caixa e tal, a arte, arte de protótipo, mas não tinha isso, mas assim, a galera ficava muito espantada de, cara, um jogo sobre quilombo, como assim, que coisa diferente. E quando eu jogava, tinha um impacto, assim. Imagina o impacto que você e algumas pessoas tiveram, porra, a galera teve desse jogo sobre o quilombo dos Palmares, assim. E muita gente perguntando assim, cara, onde que eu compro? Preciso desse jogo, quero levar para minha escola, quero levar para não sei aonde, tal, não sei o quê. E foi de 2018 a 2020 isso, assim. E eu não o processo, né, fui construindo e tal, não sei o quê, mas não consegui firmar com nenhuma editora, não consegui colocar isso para frente e tal, mas fiquei com aqueles incômodos, assim, da galera querer o jogo, da galera perguntar sobre o jogo e eu não consegui materializar o jogo de protótipo para um produto, né? Mas eu fiquei. Foi ele que me deixou essa intriga, assim, o que eu chamo de hipótese, né? Eu pensei, cara, por que a galera fica tão espantada de ver um jogo sobre quilombo? Por que a galera fica tão espantada de ver um jogo com representação, assim, brasileira, sabe? Mesmo que a pessoa não seja um quilombola, mesmo que a pessoa não seja negra, mas, assim, é a história do Brasil, sabe? E as pessoas não se espantam de ver um jogo sobre viking, de ver um jogo sobre samurai, de ver um jogo sobre Império Romano, Egito, Grécia, enfim, né? A gente pode O falar que for. Qualquer várias coisa de coisas. outra cultura tá ok, né? Mas quilombo era assim, parecia que, nossa, era uma coisa assim. Parecia que o quilombo era o extraterrestre, e o extraterrestre é o quilombola, sabe? Assim, era esse o ponto que ficou para mim, assim, sabe? A gente se acostumou a não se ver, a gente se acostumou a ter as outras culturas representadas, e aí quando surge algo muito cultural nosso, muito nosso mesmo, assim, causa um espanto quase como se a gente tivesse uma visão exótica da gente mesmo, sabe? Então a gente se acostumou a não se ver, né? Então a gente se invisibilizou e aí eu falava isso ao longo dos anos, assim, até que surja alguma coisa que mostre que a gente está invisível, é como se fosse isso e ponto, né? Mas aí a galera tinha esse impacto, assim, essa admiração com o jogo sobre quilombo. E aí eu falei, cara, acho que existe uma brecha aqui. Assim, e eu estava já cansado desse processo de levar o jogo, levei o jogo em versão offline, levei o jogo em diversos lugares e tal. E aí em 2020 eu pensei, cara, eu vou fazer um outro jogo para eu ver se eu aprendi a fazer jogo, se não for uma coisa de um músico de Nota uma só. música só. Primeiro para mim, para ver se eu tinha aprendido a fazer, se eu conseguiria fazer de novo algo interessante e tal. E, e o Quilombolas ele tem algumas questões, né? Que ele é um jogo um pouco mais complexo, tem um pouco mais de componente, então eu queria pegar o aprendizado do Quilombolas e fazer uma coisa que seria fruto do aprendizado do Quilombolas. Então ele deveria ser mais enxuto, ele deveria ter menos componentes, ele deveria ser mais fácil, com regras mais simples e tal. E aí eu pensei, eu vou de novo falar algo que seja carregado de brasilidade, aí a gente entra no samba, algo carregado de brasilidade, algo carregado de protagonismo negro, mas que eu não quero falar de novo sobre o negro num ponto especificamente de luta. Então eu quero colocar a negritude como potência criativa. Quero colocar a negritude falando sobre alegria, sobre festa. Então eu pensei, cara, brasilidade, protagonismo negro e potência criativa. E aí eu pensei, o que pode ser tudo isso? Eu pensei, o samba. Né? E aí obviamente que falando de samba, o samba também é uma forma de se aquilombar, né? O samba também é quilombo, o samba também é luta. Mas eu penso sempre assim, quando você pensar no jogo, quando você pensar no tema, quando você ouvir o nome, qual é o pensamento que você vai ter? Então, se eu chego para você e falo, Marcelão, vamos jogar um jogo? Vamos. Que jogo? Quilombolas, o Refúgio dos Palmares. Vou pensar.
Pô, Quilombolas, o Refúgio dos Palmares. Deve ser um jogo sobre Quilombo dos Palmares, é um jogo provavelmente de luta, de enfrentamento. Se eu chego pra você e falo, vamos jogar um jogo, qual é o nome do jogo? Roda de Samba. O teu pensamento é diferente. Então, assim, roda de samba, né, remete a uma coisa de alegria, de felicidade, de confraternização. Leveza, né? É luta também, é quilombo também, é representatividade, é tudo isso, mas hoje em dia está muito mais associado a uma coisa leve, alegre, divertida, e era esse o sentimento que eu queria passar. E aí, né, foi assim que começou. Acho que eu fui bem sucedido na minha proposta inicial de ser um jogo um pouco mais simples, de ter menos componente, mais fácil de aprender. E é um tema que, assim, como você falou, ele é universal, assim, universal, assim, é, no reconhecimento dele, né, como objeto de cultura, como da nossa identidade e tudo mais, como alegria, né, como representação brasileira. Então, eu acho que ele atinge um público que o Quilombolas não atinge, pelo tema, pela simplicidade. Então, assim, nessa introdução, né, como é que eu cheguei no Roda de Samba? Eu cheguei nele por causa do Quilombolas. Assim, o Quilombolas causava muito impacto, muito espanto, muita admiração, e eu pensei, cara, tem uma brecha aí. Não é normal que a gente fale sobre brasilidade, que a gente represente a gente, e isso cause um espanto como se fosse uma coisa de fora. Então é ali que eu vou chegar, e o Roda de Samba ele foi a confirmação dessa hipótese. Será que existe uma brecha no mercado? Será que a gente está subrepresentado? Será que se a gente começar a se representar tem demanda? Né? Porque até alguns anos atrás havia um pensamento, assim, muitas das vezes não explicitado, mas havia um pensamento de que, cara, jogo com temática brasileira não vai vender. Exato. Até a gente trocou, Até a mesmo, gente trocou essa ideia. até Né? mesmo porque quem chegou antes, chegou tentando cavar um buraco, tapar um buraco, e a meu ver, não eram jogos tão interessantes, né? Então, um jogo meio quebrado, meio assim, e a diferença era muito grande, né, da qualidade. Então, pô, você comparava um jogo gringo ou de qualquer lugar e o jogo que o cara fez, pô, já não é tão bom e a qualidade era diferente. Agora você está entregando um produto com uma qualidade absurda, né? A beleza da carta, a qualidade da carta. Você está entregando um produto bonito pra caramba. E você está pegando um produto que é um jogo fantástico, porque ele é o que você falou, mecânica, ele é elegante. Eu gosto de falar de elegante. É um jogo que você entende as regras fácil, você está rodando, todo mundo está jogando o tempo todo, não tem eliminação de jogador, todo mundo entendeu, acaba ali. Você tem uma densidade estratégica diferente, dependendo da mesa que você for jogar. Você colocou aí várias camadas que eu acho que são interessantíssimas de vamos jogar com criança, vamos jogar com o pessoal que nunca jogou, vamos jogar com quem já joga, vamos jogar com os bam. Então, quer dizer, tem de tudo. É um jogo que entrega muita coisa. E eu repito aqui, quem chegou agora, o Otávio que chegou agora, Gustavo que chegou agora, meu amigo Júlio que estava aí, né? A Cíntia passou por aqui também, um beijo, né? Esse cara, ele criou simplesmente Roda de Samba. E para mim, falei aqui no começo da live, isso aqui é um jogo que seria o embaixador. Se você chega hoje, está tendo lá em Essen, na Alemanha, festival, 1000 jogos sendo lançados. Se você chega com Roda de Samba, qualquer pessoa que gosta de música, samba, eu conheço samba, samba é Brasil, associação direta. Aí quando você vai ver as cartas, porra, Ismael Silva, entendeu? Tá aqui, ó. Hilário Jovino, eu não conheço Hilário Jovino, Elisete Cardoso. Você tem aqui um monte de sambista famoso, um monte de sambista que, pô, é a história do samba. Você não consegue passar a história do samba sem isso aqui. E esse cara criou um jogo assim, do nada. Então, assim, eu tinha visto imagens, essa imagem aqui eu tinha visto, porque eu falei com o Renan, eu tinha visto há muito tempo, pô, eu quero conhecer esse jogo. Não, esse jogo não tá ainda, não. E isso lá, nos meados de 20, né, 22, o jogo não tá ainda não. E morreu, né, morreu. E quando você apareceu, eu quero o jogo, tenho que fazer esse jogo, mas aí já estava em outro processo, né, o jogo ele teve um outro alinhamento. Falei para as pessoas, isso aqui ninguém tem, amigo. Isso aqui, ó, não comercial. Aqui só Marcelão. Tá aqui, ó,
proibida a venda, não vendo isso aqui, não vai ver ninguém. Faltou o autógrafo dele, mas eu vou encontrar com esse cara, ele vai dar autógrafo, acabou. Porque foi feito um projeto para o jogo, de modo que ele vai contar aí que, cara, não, peraí, não, ele não é, isso aqui não é esse Essen, esse jogo comercial que eu vou botar na Amazon e vou vender milhões. Não, peraí, cara, calma. Estou tratando de uma coisa muito mais fina que é a cultura. O tratamento que você deu a esse jogo, o carinho que você deu a isso aqui, pô, isso aqui é emocionante, cara. Paulina Viola, é um cara que, pô, me ensinou a chorar com samba. Então, pô, não tem como não se emocionar com esse jogo. Quem está aqui na live, o Otávio, esse cara é um dos dirigentes da Harmonia da Mangueira. E quando ele viu o jogo, ele ficou doido, pô, eu tenho que ver. Ele vai entrar em contato contigo, vai te incomodar, porque tá aqui, pô. Tem a Mangueira. Esse cara tá doido, pô, entendeu? Então, eu queria muito que você dissesse, falasse um pouquinho dessas rodas aqui, né? Falasse do museu e falasse dessa iniciativa, Bispo, que para mim é uma solução fantástica para a gente realmente conseguir divulgar jogos que têm uma temática brasileira e da maneira como foi, né? Pô, chegar em escolas, em bibliotecas, em museus, em lugares onde efetivamente não era o ambiente, né? Você não tem isso nesses lugares, né? É, assim, como eu falei, é muito conteúdo. Se deixar aqui, a gente tem conteúdo para falar 2, 3 horas tranquilamente. Mas aí, então, vamos continuar, né? Aí eu comecei o jogo em 2020, aí estava em contexto de pandemia, apresentava para galera online e tal, não sei o quê. Comecei a mostrar para algumas editoras, acho que em 21, por aí. Passei pelo mesmo processo do Quilombolas, assim. O mesmo processo mesmo, assim. Então a galera ficava super espantada, explodia a cabeça, jogava, gostava, queria comprar e era o protótipo. Não consegui fechar com nenhum editor e tal, não sei o quê. E aí eu passei pelo processo de cansaço, como eu passei pelo Quilombolas do mesmo jeito. Aí engavetei o jogo e ficou. E aí em 2023 voltei, consegui arrumar gente para, junto comigo, colocar esse jogo para frente. Um nome fundamental para esse projeto existir é o Arnaldo Carvalho, que trabalhou, que fez toda a questão do projeto educacional, fez o Almanac tá disponível na Ludopedia, vocês podem acessar. No Almanac tem ali tudo, de cada sambista, de cada roda, de cada instrumento, toda a contextualização para quem é professor, aquele Almanac ali, porque o jogo é o jogo, né? Mas assim, a parte educacional tá no Almanac que a gente fez, que o Arnaldo foi o coordenador disso. E aí, quando a gente se estruturou para fazer o financiamento coletivo, a gente tinha que tomar algumas decisões, né? Uma delas cara, como é que a gente vai fazer com os sambistas? Porque a gente está ali mostrando os sambistas, né? A gente poderia transformar isso em paródia, a gente poderia correr atrás da galera, e a gente chegou a tentar contato com algumas pessoas, só que a gente chega nas assessorias, né? Às vezes, quando chega, e mesmo assim é muito difícil. Né? Então a gente estruturou o jogo para que ele fosse distribuído, para que ele não fosse comercializado. Por isso que ele é um jogo não comercial, para a gente poder falar dos sambistas, mas dizer, ó, esse projeto foi feito com fins educacionais. Então a gente fez o financiamento coletivo no final do ano passado, né, praticamente um ano, foi em novembro e dezembro. A galera que apoiou, o jogo bateu 200% da meta, aí a gente fez o jogo e o jogo foi distribuído para 40 instituições de 12 estados. Então, assim, o jogo está no Museu de Arte do Rio, o jogo está no Instituto Pretos Novos, que também é um local muito, muito importante de memória da pequena África aqui no Rio. O jogo chegou na Universidade da Bahia, chegou no Amazonas, assim, Sul, Sudeste. O jogo está em 12 estados sendo distribuído, né? Tanto para instituições públicas de ensino, nas escolas municipais, institutos superiores, instituições de cultura. A gente fez essa parceria com algumas instituições para que recebessem esse projeto. Essas instituições ajudaram a gente na divulgação, e aí a gente conseguiu atingir mais gente, porque também é uma coisa que eu acho que toca também
nessa nossa conversa, né, da galera que joga, né, assim, a gente ouve muito assim, o hobby é um nicho, a gente precisa expandir o hobby, e eu fico também sempre nesse questionamento de, será que a gente quer expandir o hobby mesmo, ou isso é uma conversa bonita, né? Isso. Porque expandir o hobby necessita de algumas atitudes, né? Então, assim, a gente se representar, a gente trazer histórias que se conectam com o povo, a gente trazer coisas mais acessíveis para o povo, e essa iniciativa também colabora com isso, né? Se eu estou fazendo o jogo e eu estou dizendo, ó, esse financiamento coletivo é para eu distribuir cópias para instituições de ensino e cultura, a gente está ajudando a largar o hobby, né? Então, eu acho que assim, esse tal de hobby, né, que eu não curto muito esse termo, né, mas esse tal de hobby eu acho que é uma estrutura que a gente mesmo criou. E que esse discurso de vamos expandir o hobby muitas das vezes é só uma conversa bonita que na maioria das vezes a gente está pregando para a gente mesmo, entendeu? É, Fica a bonito, gente né? está fazendo. É bonito, é bonito. A fala fica bonita, pô. A Mas gente está fazendo. quantas cópias cada instituição ficou com ela? Foi variável porque algumas pessoas apoiavam e indicavam qual instituição queriam, algumas pessoas deram um apoio maior para poder indicar uma instituição que estava fora da listagem, porque a gente listou algumas instituições, mas teve gente sei lá, do Ceará, por exemplo, queria uma instituição, uma universidade do Ceará que não estava listada. Essa pessoa deu um apoio maior para colocar uma instituição de fora da lista e tal. Então, a gente conseguiu, no total, a gente distribuiu 57 cópias, que foram para 40 instituições de 12 estados. E aí, acho que vale dizer também que agora a gente está prestes a começar a campanha do Acarajé, que é o próximo da lista, né? Deixa eu aproveitar aqui. Ansioso, bonzão o jogo. E aí a gente vai fazer novamente, eu convidei algumas instituições que participaram, que elas vão estar presentes também, só que aí, do mesmo jeito que o Roda de Samba, ele foi feito com os aprendizados do Quilombolas, o Acarajé está sendo feito com os aprendizados do Roda de Samba. Então, assim, a gente de novo vai fazer a questão da doação para as instituições, mas a gente vai fazer de um jeito mais simples, de um jeito mais enxuto, porque a gente aprendeu, né? O Roda de Samba foi uma coisa nova e assim, a gente estava aprendendo, a gente criou um modelo novo e a gente teve muito que aprender, né? Até em termos de logística, de distribuição, etc. Então, o Acarajé é um jogo que normal, vamos dizer assim, né? Um jogo comercial, as pessoas vão lá, vão poder apoiar, garantir sua cópia e tal. E aí vão ter metas, dentro das metas estendidas, vão ter lá metas em que a gente se compromete a doar para as instituições. E aí as pessoas vão votar nas instituições e a gente vai doar. Então, assim, é o nosso compromisso de seguir unindo jogos, cultura e educação, né? Sempre com esse propósito de representar a cultura brasileira, porque, assim, eu costumo dizer que representar a cultura brasileira, para mim, acabou tendo dois benefícios, né? Primeiro, porque se eu fizesse jogos de outras culturas, eu estaria no meio da multidão. Então, assim, quem é o Walter Bispo? O cara que está fazendo mais um jogo de viking, o cara que está fazendo mais um jogo de samurai. Então, assim, eu percebi que falar sobre cultura brasileira ia me permitir sair do meio da multidão, conseguir me destacar, né? Porque a gente está no mercado em que cada vez mais gente fazendo jogo, cada vez mais jogos sendo lançados, mas tem esse caminho que pouca gente trilha, né? Então, tem muito tema bom, a nossa cultura é extremamente rica, o nosso povo é extremamente plural, tem muita coisa para ser falada, e eu percebi que falar de cultura brasileira, além de ser importante, da gente ter muita coisa para falar, seria aquilo que me tiraria do meio da multidão, entendeu? Perfeito. Porque se eu faço um jogo de samurai, você vai preferir o jogo do Rainer Nizia ou do Walter Bispo? Entendeu? Agora, um jogo de acarajé. Quantos jogos de acarajé você conhece? Quantos jogos de acarajé você já jogou? Né? Só os Aí Walter. eu costumo dizer, não é o Rainer Nizia que vai fazer um jogo de samba, sabe? Não é o Michael Kisling que vai fazer um jogo de acarajé, entendeu? E mesmo a galera daqui de dentro, muitas das vezes tem um olhar voltado para fora, e tá tudo certo, ok.
Mas, já que tem essa brecha, a gente se posiciona nessa brecha. E eu pergunto a você, o que vai ter de novo nessa roda de samba comercial aqui, para gente finalizar, porque senão eu estouro o tempo, né? Falei a você, é meia horinha, só para finalizar, o Vamos que lá. vai ter de spoiler aí, o que você vai lançar no roda de samba comercial? A pessoa gostou do jogo, todo mundo quer comprar o jogo, cadê? E aí, agora? Como é que vai ser? Muita gente acabou conhecendo o jogo depois, né? A galera que apoiou levou os jogos para o jogo para jogar com seus amigos e família e tal, e a galera adorou, quero também e tal, não sei o quê. Então a gente viu que tem demanda, né? Então a gente está preparando o Roda de Samba 2, que aí vai ser um jogo comercial, em que aí eu vou trazendo a mesma essência do Roda de Samba, mas num novo jogo. Vai ter uma nova arte, vai ter uma nova jogabilidade. A gente vai pegar aquilo que a galera mais gostou no 1 e vai expandir no 2, né? Então, assim, a questão da harmonia, a questão da compra das cartas, que a galera gosta muito da questão dos descartes, vai ter uma coisa interessante em como você vai comprar os instrumentos, em como você vai baixar os instrumentos e harmonizar a sua roda. Vai ter uma dinâmica de pontuação diferente. Então, a gente vai pegar aquilo que foi a essência do jogo e vai expandir a experiência, né? Então, vai ser interessante tanto para quem não conseguiu, para quem conheceu o projeto depois, enfim, esperou ver para crer, né? Depois teve gente que mandou mensagem e falou: pô, eu achei que depois ia ter um late pledge. Eu falei: não tem late pledge. Aqui o que a gente Errou! fala o que a gente fala a gente procura ser muito fiel àquilo que a gente fala, àquilo que a gente promete, sabe? Então a gente falou: é um jogo que a gente vai distribuir para as instituições, não vai ter mais e tal, não sei o que, apoia agora. Aí teve gente que não pagou para ver, né? Não é nem que pagou para ver, não pagou para ver. E aí, então, esse novo vai ser um jogo comercial. A gente vai estamos decidindo aí na questão de como vai ser as rodas, de como vai ser os sambistas, mas a essência do jogo vai ser a mesma, mas uma experiência, eu diria que mais interessante. Assim. Quem gostou da dinâmica, da mecânica do roda de samba, a ideia é que ele seja melhor ainda. Porque, como eu falei, né, a gente sempre pega o aprendizado dos jogos anteriores e melhora. Isso no game design também, né? Perfeito. Meu querido, meu eterno obrigado. Tá tarde pra caramba, 10 horas, porque é o horário que eu consigo chegar na faculdade. Hoje até fiz mais cedo pra gente ter esse momento aqui. Meu eterno obrigado, cara. Isso aqui vai ficar assim no ponto alto da minha estante. Está entre os meus top 10 jogos. Meu jogo assim brasileiro, de um designer brasileiro, de uma pessoa que acredita, que fala a linguagem que eu gosto de falar, que é uma coisa que eu divulgo. E só posso te agradecer demais por esse tempo, pelo jogo, né? Por todo esse. Eu acho que é um movimento, sabe? Eu acho mesmo que Walter Bispo está inaugurando um movimento que, se as pessoas acreditassem nisso, se acreditarem nisso, a gente vai ter uma indústria brasileira de jogos bem interessante, porque é muito rico, né, cara? É muito rico. O Brasil tem muita coisa que dá para você fazer como tema de jogo, né? Eu confesso a você que eu fiquei bem aquela pulga atrás da orelha, aquele negócio assim, o carnavalesco, eu fiz o episódio carnavalesco, porque carnaval, então, pô, carnavalesco, um jogo de escola de samba, ó, que beleza. E quem faz é um canadense, nada contra o Ron, um cara, gente boa pra caramba, mas cadê o brasileiro, cara? Eu tenho certeza que o brasileiro ia dar uma pegada diferente, não ia ficar esse jogo tão quadradinho. O jogo é massa, o jogo é ok, tem os dados bonitos, fica bonito na mesa. Nada contra o jogo, nada contra o ROM, nada contra essa. Não estou sendo xenofóbico, né? Mas é a questão que ele sentir falta de, pô, bicho, tem um brasileiro para fazer um jogo brasileiro bacana. E a gente tem designers bons pra caramba, pô. Os brasileiros nessa hora estavam fazendo jogo de samurai, estavam fazendo jogo de sushi. Aí o canadense falou: tem oportunidade aqui. Tem espaço aí, ó. Não tem ninguém nesse negócio. Querido, brigadíssimo. Vou salvar a live, vou puxar ela, vou baixar ela, vou botar no YouTube, vou editar um pouquinho, vou disparar no YouTube e vamos passar isso aí, né? Porque afinal de contas esse papo é sempre muito bom. Uma pena que é curtinho, porque a nossa live aqui é sempre curtinha para mostrar os componentes, falar e, pô, hoje é um prazer enorme estar contigo aqui. Esperamos que em breve, de novo, para falar do acarajé.
né? Sim, sim, era essa deixa que eu queria, assim, te agradecer, estamos aí para somar, estamos aí para compartilhar conhecimento, cultura, jogos, né, jogatina. A gente sabe que os jogos agregam, assim. Eu conheci muita gente desde que eu comecei a fazer jogos, sabe? Sou muito grato por todas as pessoas, né? E cada vez mais expandindo, né? Não só conhecendo gente no Rio, mas conhecendo gente na Bahia, em Alagoas. Então, assim, a gente sabe que jogos, eu costumo dizer que jogos podem ser mais do que jogos, né? Então, combina até com o tema com o seu nome, né? Jogos e algo a mais, né? Jogos podem ser Sempre. mais do que jogos. Então, estamos aí Exato. para somar. Agradeço demais também pelo espaço, pela oportunidade. Quero também convidar a galera, né, a conhecerem o Acarajé, que a gente está colocando em Jogão, financiamento joguei, coletivo. delicinha, delicinha de jogo, rapidão, daqui a pouco você tá aí. Ganhei, né? Eu quero só que venha, eu quero jogar uma Narriê para ganhar e aí pedir música no Fantástico. Porque É joguei o isso Roda, aí. ganhei, entendeu? Joguei o do acarajé, comi acarajé com pimenta, entendeu? Agora só falta Narriê. É isso. Para a galera que conheceu o Roda de Samba e acabou ficando triste por não poder, né, adquirir o jogo, fique de olho no Acarajé, que a gente está lançando agora no início de novembro. Depois, no ano que vem o Anarriê, por uma editora, provavelmente ali no meio do ano, né, porque é um jogo sobre festa junina. E o Roda de Samba 2 a gente está planejando já com muito carinho, muito cuidado para atender a todo mundo. Tanto a galera que acabou ficando de fora, quanto a galera que gostou do Roda de Samba 1, vai gostar do Roda de Samba 2 também. É Tamo isso. junto, meu amigo. Valeu, queridão. Obrigadão, um beijo grande. Até a próxima. Valeu, boa Tchau. noite. Valeu.